Fala galera ligada no Pautas e Táticas, a gente adora fazer uma seleção fictícia, né? Depois que a gente fez a seleção dos gringos que fizeram história no futebol brasileiro, agora a gente vai fazer uma seleção brasileira de jogadores que foram ídolos em grandes clubes europeus. Também vai ter aqui clubes de centros um pouco menores, mas que estão no velho continente, grandes ídolos de camisas importantes, de grandes centros, de grandes campeonatos na Europa, beleza? Se você já é inscrito, muito obrigado. Se é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Espero conquistar sua inscrição, assim como seu like nesse vídeo, seu compartilhamento com os amigos, seu feedback nos comentários e também sua sugestão de tema para próximos vídeos. Então, sem muita enrolação, vamos embora para a nossa lista da seleção de jogadores brasileiros que foram ídolos em clubes europeus. A gente tinha vários goleiros para citar, né? O Elton do Porto, por exemplo, o Alisson do Liverpool, o Ederson do Manchester City, para citar dois nomes mais modernos, o Dida, que foi um goleiraço no Milan, muito importante em várias conquistas também de Champions League, mas nosso escolhido é o Júlio César da Internazionale, ele que foi tetracampeão italiano consecutivo com a camisa da Inter de Milão. Júlio César é o maior goleiro brasileiro de um clube europeu. Seu auge foi na temporada 2009 e 2010, onde ele chegou a ser considerado o melhor do mundo na sua posição. Naquele ano ele ergueu a tríplice coroa com os Nerazzurri, conquistando além da Liga e da Copa Domésticas também a UEFA Champions League. Então não tinha outro nome para colocar, menções honrosas já feitas, mas o Júlio César veste a camisa 1 da nossa seleção. A lateral direita também tinha vários postulantes à posição, né? Tem o Cafu, que fez história na Roma, também jogou muito no Milan. O Bayern, que teve o Rafinha durante muito tempo, mesmo sendo reserva. O Jorginho, que volta e meia está lá sendo homenageado, ou entre os grandes ídolos em cerimônias do Bayern. Mas não tinha como não ser Daniel Alves, que fez história principalmente com a camisa do Barcelona. Se ele é o jogador que mais títulos possui na história do futebol, grande parte do feito se deve pela sua passagem pelo clube da Catalunha. Ele defendeu o Barça entre 2008 e 2016 e conquistou 23 taças, entre elas 6 ligas nacionais e também 3 títulos europeus. Então Daniel Alves é com certeza o dono da lateral direita do nosso time. Na zaga a gente tem ótimas menções também para fazer. O Luizão, que passou 15 anos no Benfica, o Lúcio, que fez história no Leverkusen, no Bayern, na Inter de Milão, mas os nossos escolhidos foram, primeiramente, o monstro Thiago Silva, que já tinha tido boas atuações no Milan e mais recentemente conquistou sua primeira Champions League da carreira pelo Chelsea, mas que foi no PSG que ele teve o grande clube europeu da sua carreira. A exemplo do Daniel Alves no Barcelona, o Thiago Silva também conquistou 23 troféus pelo clube parisiense em 8 anos de casa, a maior parte desses anos como capitão. Seu último ato foi a final da Champions em 2020, cuja qual ele foi vice-campeão. Ele que a contragosto não renovou o seu contrato com o PSG e acabou assinando com o Chelsea, mas com certeza sua idolatria na equipe francesa perdura até os dias de hoje. E ao lado dele, simplesmente um dos maiores, se não o maior zagueiro brasileiro da história da nossa seleção, o Aldair, que é um ídolo eterno da Roma. Foram 13 anos defendendo o clube da capital italiana, tendo inclusive a camisa 6, que ele utilizou aposentada durante 10 anos pelo clube e só voltando a ser utilizada a pedido do próprio jogador. O Aldair fez 425 partidas defendendo as cores romanistas e tendo como seu maior feito o título italiano da temporada 2000-2001. Então, olha que time está se formando. Júlio César no gol, Daniel Alves na lateral direita, Thiago Silva e Aldair na zaga. Será que a gente está ruim de cozinha, de defesa? Já já a gente vai fechar com a lateral esquerda da nossa seleção. E quem me conhece sabe que não tem outro dono possível da lateral esquerda senão Roberto Carlos,
um dos maiores laterais esquerdos da história do futebol, talvez o maior de todos, o maior que eu vi jogar com certeza, e que foi uma lenda na história do Real Madrid ao longo de seus 11 anos de titularidade absoluta pelo maior clube do mundo. Lá ele viveu o auge da sua carreira e simultaneamente também foi muito vencedor com a camisa da seleção brasileira. Quando ele deixou o clube em 2007, ele tinha 584 partidas com a camisa branca, sendo até então o estrangeiro que mais vezes atuou pelo Real Madrid. Mas o número que mais assusta é o de gols, mesmo ele sendo um defensor. Foram 71 bolas na rede. O Roberto Carlos era uma das estrelas da primeira era galáctica do clube e conquistou 3 títulos europeus entre 98 e 2002. Então, ainda que o Marcelo tenha conquistado até mais títulos que ele em números gerais, o Roberto Carlos foi sempre incontestável, enquanto seu sucessor, o próprio Marcelo, chegou a ser reserva em diferentes épocas dos seus 16 anos de casa. Então, claro que o Marcelo é uma menção honrosa que deve ser feita. Eu acho até que o Marcelo era tão bom que foi comparado ao Roberto Carlos, mas na minha opinião não tem comparação. O Roberto Carlos é o maior ídolo na lateral esquerda de um clube europeu e, coincidentemente, o maior ídolo da lateral esquerda do Real Madrid. Abrindo nosso meio-campo com o Gilberto Silva, que passou 6 anos vestindo a camisa do Arsenal, e essa passagem do volante por lá foi muito vencedora. Ele era um dos alicerces do time histórico que venceu a Premier League de forma invicta em 2003 e 2004. A dupla que ele formou com Patrick Vieira, de quem inclusive ele herdou a braçadeira de capitão tempos mais tarde, foi uma das mais memoráveis da história do futebol inglês. Suas exibições pelos Gunners foram tão boas que dividem opiniões quanto a se ele foi o maior jogador brasileiro da história da liga. E o grande responsável por levantar essa dúvida é o Fernandinho, grande ídolo do Manchester City, que em 9 anos jogando pelos Sky Blues conquistou 13 taças, entre elas 5 Premier Leagues, a última tendo sido seu jogo de despedida no clube, inclusive, e foi a oportunidade dele erguer o troféu como capitão do time. Então, protegendo a nossa defesa, possivelmente os 2 maiores jogadores brasileiros da história da Premier League. Gilberto Silva por suas atuações no Arsenal, Fernandinho por sua contribuição pelo Manchester City. Inclusive, a gente tem uma importante menção honrosa a fazer ao Falcão, que foi grande ídolo da Roma nos anos 80, ele que foi um jogadoraço, um dos maiores volantes brasileiros e um dos mais importantes jogadores da história de um grande, importante clube europeu. Mas acho que Gilberto Silva e Fernandinho foram até maiores do que o rei de Roma, Paulo Roberto Falcão. No meio-campo, na parte ofensiva, a gente tem muitos postulantes dessa vaga, O Kaká jogou um absurdo no Milan, inclusive sendo eleito o melhor jogador do mundo. O Raí no PSG. O Mauro Silva, que é considerado até o maior ídolo da história do Deportivo La Coruña. O Juninho Paulista, que jogou muito também com a camisa do Middlesbrough. Mas abrindo essa parte ofensiva do meio-campo, vamos de Juninho Pernambucano, ídolo máximo do Lyon, estrela maior do clube no qual ele foi protagonista em 7 títulos nacionais em 8 anos de casa. O Reizinho da Colina, como ele é conhecido pela torcida do Vasco, também fez do clube francês seu verdadeiro reino na Europa. Ele ainda conquistou 6 Supercopas e uma Copa doméstica no país. Ele divide a armação desse meio-campo com o Alex, do Fenerbahçe, outro que pode ser considerado o maior jogador da história de um clube europeu. Ele que vestiu a camisa 20 durante muito tempo, virou até estátua em Istambul, tamanha idolatria que ele conquistou na Turquia. O Alex é o 9º maior artilheiro da história do Fenerbahçe, com quase 200 gols dos mais de 400 que ele marcou na carreira. Foram 3 ligas, uma Copa e 2 Supercopas a nível nacional, inclusive chegou a ser artilheiro e vice-artilheiro do campeonato turco. Então, fechando o meio e abrindo o ataque, a gente completa com o Ronaldinho Gaúcho, que depois de 2 anos de PSG, chegou para tirar o Barcelona de uma fila nacional que já durava 5 anos, e internacional que levou 14 temporadas até que o Barcelona fosse campeão europeu novamente.
O R10 viveu o auge da sua carreira enquanto defendeu a equipe blaugrana, tornando o clube bicampeão espanhol, diante do Real Madrid dos Galácticos, inclusive, e sendo também aplaudido de pé após grande atuação em pleno Santiago Bernabéu. Ele também foi campeão europeu em 2006 e eleito o melhor jogador do mundo nos 2 anos anteriores. Então olha que alimentação ao nosso ataque a gente vai ter no meio-campo. Juninho Pernambucano um pouco mais à direita, o Alex canhotinho ali centralizado e o Ronaldinho Gaúcho aberto pelo lado esquerdo. Que trinca de armação de meio-campo tem essa nossa seleção, não é mesmo? E no ataque do nosso time a gente poderia ter o Adriano da Inter de Milão, o Welber do Bayern, o Romário no PSV, o Evaristo de Macedo, que fez história tanto no Real Madrid quanto no Barcelona, o Luiz Fabiano no Sevilha, o Jardel ou até mesmo o Hulk no Porto, mas a gente vai fechar o nosso time com o centroavante Careca, ídolo do Napoli e grande parceiro de ataque da vida do Diego Maradona no clube italiano. O atacante jogou em Nápoles entre 87 e 93 e entre seus principais feitos estão o título da Copa da UEFA em 89 e do Campeonato Italiano em 90. Justamente os títulos mais importantes da história do clube, tendo feito parte da era de ouro da equipe. Então, que forma de coroar o nosso time com um dos maiores centroavantes da história do futebol brasileiro. Careca é o 11º nome, é quem fecha a nossa lista, beleza? Então vamos repassar aqui a nossa seleção completinha com o Júlio César no gol, Daniel Alves na lateral direita, Thiago Silva e Aldair na zaga e Roberto Carlos na lateral esquerda. Gilberto Silva e Fernandinho formam a dupla de volantes, uma trinca de armadores com Juninho Pernambucano, Alex e Ronaldinho Gaúcho e na frente Careca é o nosso centroavante, um timaço para ninguém colocar defeito, mas se você for lá o chato que quer colocar defeito, claro que eu tô só brincando, mas você pode dar a sua opinião, cornetar, dizer quem faltou, montar a sua seleção de jogadores brasileiros que fizeram história, que foram grandes ídolos do futebol europeu. A gente tentou aqui fazer algumas menções, né, jogadores que eventualmente faltaram aquelas menções, vocês podem lembrar nos comentários. Fiquem à vontade para poder debater. Vocês sabem que eu adoro montar seleções fictícias, adoro montar esse tipo de lista, adoro fazer esse tipo de vídeo. É por isso que mais um conteúdo desse foi lançado aqui no Pautas e Táticas. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no nosso canal e até a próxima.